Primeiro Congresso Internacional de Excelência em Ciências da Saúde. Eu sou Adriana Vanderlei do Amorim, aluna do Programa de Mestrado de Excelência em Ciências da Saúde da Unidade FACOP Bauru, São Paulo, Brasil. Estou aqui para apresentar os resultados parciais de um trabalho de pesquisa intitulado Análise do Índice de Osseointegração Primária de Implantes realizados em um curso de pós-graduação em implantodontia. Neste estudo, pretende-se verificar percentualmente o índice de osseointegração em uma escola de pós-graduação, verificar a quantidade de implantes instalados e destes implantes instalados, qual foi o percentual de osseointegração. Além disso, neste estudo, pretende-se verificar percentualmente o índice de osseointegração em uma escola de pós-graduação de implantodontia, verificar a quantidade de implantes instalados e destes o percentual de osseointegração, obtendo também o perfil qualitativo da população atendida nesta instituição de ensino, através de dados como idade do paciente, gênero, se masculino ou feminino, e as bases ósseas, em que base óssea a frequência de instalação de implantes foi maior nesta população, se em base óssea mandibular ou se em base óssea maxilar. Para que a inserção de implantes dentários alcance sucesso, é necessário haver um processo biológico compatível com a cicatrização, chamado de osseointegração, que se traduz pela união física, anatômica e funcional do dispositivo implantado, ou seja, do biomaterial, ao osso receptor. Esta osseointegração, ela pode ser variável e até mesmo não acontecer. Pode falhar, sendo considerada uma falha. Esta ausência de osseointegração, que é considerada uma falha em implantodontia, ela pode estar relacionada a diversos fatores. E estes fatores, eles podem agir isoladamente ou podem agir concomitantemente, ou seja, em conjunto. Além disso, esses fatores que podem interferir na osseointegração, eles podem estar relacionados a procedimentos do pré-cirúrgico, como preenchimento de ficha clínica, análise do perfil do paciente, diagnóstico de doenças pré-existentes, ou seja, podem estar inerentes ao planejamento do procedimento cirúrgico, podem acontecer intercorrências no processo transcirúrgico, que podem ser minimizados pelo operador ou não, e podem acontecer falhas em relação ao pós-cirúrgico, são os cuidados pós-operatórios que o paciente tem que ter, que viabilizam ou não a osseointegração. Quando esse processo de osseointegração não acontece, inviabiliza totalmente o procedimento de reabilitação sobre implantes e é considerado falha. Metodologia. Trata-se de uma pesquisa documental retrospectiva. Foram avaliados 151 prontuários. Destes 151 prontuários, aproveitamos 107 prontuários. O critério de exclusão foram todos os prontuários que encontravam-se com pequenas falhas ou com falta de controle em relação à anamnese, falta de preenchimento adequado na anamnese, na ficha clínica ou na evolução do tratamento, foram excluídos, totalizando 107 prontuários com os dados incluídos nesta pesquisa. Assim, nestes 107 prontuários, verificou-se que, primeiramente, a quantidade de implantes instalados. Depois da quantidade de implantes instalados, o item avaliado foi, destes implantes, quantos alcançaram a osseointegração. Além disso, verificamos os pacientes, a idade dos pacientes, o gênero dos pacientes e as bases ósseas dos pacientes. Resultados e discussões. Como resultado da análise destes 107 prontuários, obtivemos que, dos 424 implantes instalados, 11,32% não alcançaram a osseointegração. Também verificamos que a busca por reabilitação oral foi predominantemente na fase adulta. 45% dos pacientes encontravam-se com a idade entre 40 e 60 anos. Além disso, verificamos que 80% dos pacientes atendidos eram do sexo feminino e apenas 20% dos pacientes eram do sexo masculino. Em relação às bases ósseas,
foi verificado que 42,99% dos implantes foram instalados em mandíbula, sendo que 25 pacientes tiveram implantes instalados apenas em maxila e 36 pacientes tiveram implantes instalados em mandíbula e em maxila, fazendo um total de 57,1% das reabilitações feitas envolviam a base óssea maxila. Nas considerações finais, como conclusão deste estudo retrospectivo nessa instituição de ensino, encontramos que, nesta população estudada, a amostra foi prevalecente de mulheres, 80% da população era do sexo feminino. Além disso, todos os pacientes reabilitados nessa instituição de ensino eram adultos. A idade mínima dos pacientes encontrados foram 23 anos. Também verificamos que a base óssea maxilar, a maxila, foi predominante na reabilitação oral e que o índice encontrado de 11,32% de ausência de osseointegração nos leva a entender que a destreza manual e o treinamento do operador estão diretamente relacionados ao índice de sucesso em osseointegração, ou seja, em implantodontia, porque todos os pacientes foram operados por alunos do curso de especialização em fase de aprendizagem. Agradecemos à ABEPO, que sediou este estudo, e à FACOP pela iniciativa do Congresso. Obrigada a todos. Olá, meu nome é Antônio Monteiro, eu sou mestrando do Programa de Excelência em Ciências da Saúde da FACOP, no Brasil, e vou apresentar para vocês um artigo feito em coautoria com o mestrando Wagner Alves e Marcelo Guimarães, do mesmo programa, e do professor Emerson Cruz. O trabalho é intitulado Absenteísmo e Gravidez. As mudanças que ocorreram ao longo dos anos na relação de trabalho da mulher são muito marcadas por eventos históricos. A Revolução Francesa foi um deles, que houve uma grande participação feminina, e outro que nós também destacamos é a Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, onde a maior parte do trabalho que antes era feita dentro dos lares passou a ser feita nas indústrias, com o aproveitamento da mão de obra feminina. No Brasil, isso se tornou mais marcante a partir da década de 70, quando os institutos de pesquisa mostraram uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho. Com a vinda da mulher para o mercado de trabalho formal, fora o trabalho que ela já executava dentro dos lares, uma questão que se somou ao absenteísmo normal, ou seja, a falta do trabalho normal dos trabalhadores, foi a condição fisiológica da gravidez. Nesse cenário, a gravidez se soma às outras condições patológicas para aumentar essa taxa de absenteísmo. Nosso trabalho tem como motivação identificar quais são as repercussões do trabalho, do ambiente de trabalho na gravidez, e quais são as repercussões da gravidez no desempenho do trabalho da mulher. Em particular, o trabalho pretende fazer uma análise mais aprofundada das condições em que levam ao absenteísmo, à ocorrência de falta ao trabalho. Além disso, nós buscamos no trabalho identificar quais são as condições clínicas em que levam a mulher ter que ter uma licença médica durante a gravidez. Bom, esse trabalho foi feito através de revisão de literatura e apuramos nessa revisão alguns dados interessantes. A gravidez ela pode levar tanto a uma diminuição da produtividade da mulher trabalhadora, quanto ao aumento dos custos com esse absenteísmo, ou seja, essa falta ao trabalho. Além disso, as ações preventivas elas são ineficientes e insuficientes durante a gravidez, na maioria dos trabalhos que nós podemos coletar, e isso causa um impacto significativo nos custos da saúde.
Além disso, o conhecimento a respeito das causas do absenteísmo na gravidez ele é muito escasso. Os trabalhos que foram identificados eles foram feitos com metodologia não muito adequada, onde o grupo de gestantes eram pequenos, ou os estudos eram feitos com grupos populacionais muito específicos ou restritos a certas ocupações, com amostras muito limitadas. Além disso, outros erros metodológicos nesses estudos foram identificados. É importante também observar que nessa revisão bibliográfica, um dado interessante observado foi que o desemprego causa também um impacto deletério na gravidez, sendo que muitas vezes o emprego formal em relação ao desemprego é um fator protetor. A metodologia adotada foi a de revisão bibliográfica. Foi feita uma busca no portal regional da Biblioteca Virtual em Saúde nas seguintes bases eletrônicas: Medline, Ibex e Lilacs, e utilizando as palavras-chave gravidez e absenteísmo e gravidez e licença médica. E selecionamos apenas artigos escritos na língua inglesa, ou espanhola, ou portuguesa, e com data de publicação a partir do ano de 2008. A busca realizada resultou em 102 artigos, e nesse presente estudo foram incluídos apenas os mais relevantes, sendo que muitos desses artigos, apesar de ter nas suas palavras-chave o absenteísmo e gravidez, não tratavam de absenteísmo nem de condições relacionadas ao absenteísmo durante a gravidez. Bom, sobre os resultados que nós obtivemos dessa pesquisa, ficou patente a baixa quantidade de conhecimento nessa área. As informações sobre a repercussão do trabalho na gravidez, assim como a repercussão da gravidez sobre o trabalho, são muito poucas. Os trabalhos apresentam um número pequeno de gestante, ou muitas vezes estão restritos a categorias profissionais específicas. Por exemplo, trabalhos realizados apenas com enfermeiros, trabalhos realizados apenas no setor têxtil, trabalhos realizados apenas em um ramo de comércio, ou com grupos populacionais específicos. Por exemplo, trabalho realizado apenas com população latina, trabalho realizado apenas com população afrodescendente. E essas dificuldades metodológicas dificultam na hora de você ter uma segurança em trazer afirmações baseadas naqueles trabalhos que nós coletamos. Dentre as condições clínicas mais associadas à licença do trabalho por doença, as que identificamos nos trabalhos na base coletada foram as náuseas e os vômitos, que aparecem em vários trabalhos como a principal causa de afastamento durante o trabalho, durante a gravidez, as dores lombares e pélvicas, dores da cintura pélvica, a fadiga e o sono e a sonolência causada pela gravidez, e as dores nas pernas, dores nos membros inferiores, que foram as condições clínicas mais associadas com absenteísmo e identificada nos trabalhos que nós pesquisamos. Bom, chegamos à conclusão que, apesar da grande relevância que tem o trabalho da gestante, né, a repercussão do seu ambiente de trabalho sobre o curso da gravidez e a repercussão econômica de um afastamento dessa trabalhadora do seu posto de trabalho, não há conhecimento científico suficiente e de qualidade aceitável para se propor quais são as melhores estratégias de ações preventivas para se reduzir esse problema. A gravidez deve ser protegida, ela deve ser preservada de qualquer tipo de ação deletéria, e isso inclusive é um compromisso de várias nações, porque é um dos objetivos do milênio, mas que efetivamente, para ser feito essa proteção da grávida,
trabalhadora, é necessário que os estudos sejam mais completos e mais confiáveis. E identificamos nessa pesquisa que isso não está sendo alcançado. As medidas preventivas, elas têm que ser amparadas com subsídio científico, e o que nós encontramos é que há muito pouco a informação de qualidade sobre o tema, e que, além disso, essas informações que tem ainda apresentam grandes problemas metodológicos que dificultam mais ainda a sua adequação. Abrindo parêntese, falando especificamente sobre o Brasil, no Brasil a quantidade de estudos sobre esse tema ainda é menor. Na verdade, são pouquíssimos trabalhos que abordam a repercussão da gravidez no trabalho e vice-versa. E quando se fala em absenteísmo e gravidez, o número ainda é mais escasso e conta com os mesmos problemas metodológicos que encontramos nas literaturas, principalmente na literatura europeia, que são os que mais abordam esse tema. Diante disso, o que propomos nesse trabalho é que sejam feitos estudos mais adequados, visto a grande relevância desse tema. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e espero que esse trabalho venha a contribuir com o conhecimento científico. Olá a todos, meu nome é Kaliana Rocha Lima, eu sou nutricionista, especialista em nutrição clínica pela Universidade Gama Filho, sou pós-graduada em saúde coletiva com ênfase em PSF pela Faculdade de Tecnologia e Ciências, FTC Itabuna, e faço parte do programa de mestrado em Ciências da Saúde da FACOP. O título do meu trabalho é o impacto da desnutrição na qualidade de vida dos idosos institucionalizados. Eu tenho como orientadora a professora mestre Juliane Ribeiro Moura e como co-orientador o professor Dr. Emerson Campos. O objetivo geral do meu trabalho é investigar a prevalência da desnutrição em idosos residentes de instituições geriátricas no município de Itabuna, Bahia, correlacionando fatores psicológicos, a própria depressão, isolamento social, fatores fisiológicos do envelhecimento, alteração da motilidade intestinal, diminuição das papilas gustativas, diminuição de osmoreceptores que estão relacionados à diminuição da sensibilidade e à sede, fatores cognitivos também que acabam interferindo no estado nutricional desses idosos. Como objetivos específicos, eu tenho avaliar o estado nutricional de idosos residentes em instituições geriátricas, correlacionar com indivíduos idosos que recebem o apoio assistencial, que recebem o apoio da família, analisar a prevalência da desnutrição desse grupo, discutir os principais aspectos relacionados à má nutrição e contribuir para a estabilidade e melhora no perfil nutricional desses indivíduos. Na minha fundamentação teórica, eu tenho como base dois autores que eu vou citar. O primeiro é Campos, em 2002. Segundo ele, o envelhecimento, apesar de ser um processo natural, submete o organismo a diversas alterações anatômicas e funcionais, com repercussões nas condições de saúde e nutrição dos idosos. Então, é aquilo que eu já citei, a questão do próprio processo fisiológico que vem acompanhado com o envelhecimento, a dependência da capacidade funcional, o uso abusivo de múltiplos medicamentos, que às vezes tem a questão até da interação droga-nutriente, que interfere, alguns idosos desenvolvem náuseas, vômitos, diarreia, que acaba interferindo no estado nutricional. E o segundo autor, que é Camarano, 2010, fala que é comum associar a ILP, que são as instituições de longa permanência, a parte voltada à clínica ou à terapêutica. Apesar deles receberem moradia, alimentação, vestuário, serviços médicos e medicamentos, por muitas vezes esses idosos, residentes de casas de apoio, de abrigo, não acabam recebendo a devida assistência que eles deveriam receber pelos cuidadores por conta até da demanda.
O cardápio, por muitas vezes, a gente sabe que depende de doações. Então, existe uma falta de variedade que acaba interferindo no diagnóstico nutricional desses idosos. Como metodologia, a amostra inicial será composta por 100 idosos, aonde 50 serão moradores de instituições geriátricas e 50 recebem apoio assistencial da família. A partir daí, será realizado um estudo comparativo entre esses dois diagnósticos. Como base, eu vou utilizar o questionário da MEN, que é a minha avaliação nutricional, que é um questionário que é composto por dados antropométricos. Então, eu vou investigar peso, altura, BMC, circunferência do braço, circunferência da panturrilha, aonde o IMC com ponto de corte eu tenho que abaixo de 22 será classificado como desnutrição, 22 a 27 eutrofia e acima de 27 são indivíduos que estão acima do peso. Será investigado também quantidade, frequência alimentar, do consumo de leite, derivados, de carne, de frutas, verduras e legumes nessa instituição. Se esse idoso tem dependência, né, ele tem a capacidade funcional, se ele deambula, se ele é um idoso ainda acamado. Importante ressaltar que essa pesquisa será realizada após a aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa. A relevância desse estudo, ela se justifica pelo fato de que os gestores de saúde, eles passaram não apenas a investigar, a querer ressaltar a questão de prolongamento da vida, mas também de associar uma melhor qualidade de vida para esses idosos. A partir daí, pretende-se criar um cenário estatístico que possibilite melhores intervenções nutricionais para esses idosos em risco de desnutrição. Importante também ressaltar que da amostra inicial, composta por 100 idosos, já se tem resultados faciais com 20 desses idosos, onde 50% apresentaram risco de desnutrição e 40% apresentaram-se desnutridos. Foi um prazer apresentar esse trabalho para vocês. Muito obrigada. Olá, meu nome é Eric Atinha de Menezes Júnior, eu sou aluno do curso de mestrado em Ciências da Saúde da Faculdade FACOP e estamos aqui para apresentar o trabalho científico Modalidades de Remuneração Médica em um Ambiente Hospitalar, o desafio da equidade sustentável. Da onde veio a ideia desse trabalho? A saúde, tanto pública quanto privada no nosso país, vive um momento bastante difícil, um momento de dificuldade financeira, onde cada dia mais a medicina se torna mais cara pela incorporação de tecnologias, a inflação médica, que é a variação desse custo hospitalar, teve um recorde histórico nos últimos anos, além da questão da judicialização da saúde. O que é isso? Os pacientes cada vez mais procurarem a justiça para terem acesso a tratamentos que geralmente são tratamentos mais caros e ainda em fase de experimentos. Baseado nisso tudo, o modelo hoje existente no nosso país de remuneração médica é um modelo que remunera baseado no procedimento médico. Ou seja, quanto mais o médico faz um procedimento, quanto mais coisas, digamos assim, o médico faz, mais ele é remunerado. E este modelo para as operadoras de saúde, para quem paga a conta, é um modelo que é difícil de se ter um controle. Por isso que há uma necessidade, do ponto de vista do hospital, de que se mude este modelo, para que haja um modelo com maior controle sobre as contas médicas, digamos assim. O profissional médico, então, ele está no meio dessa questão, pois todo o tratamento do doente depende do seu ato. E este ato hoje é um ato que é remunerado, né, de uma forma que, como foi dito, para as operadoras de saúde, para quem paga a conta disso, é um método de difícil controle. Só que, por mais que para o médico, quanto mais ele produza, ele recebe, ele também se sente prejudicado neste modelo. Por quê? Porque neste modelo de remuneração atual,
o médico não é premiado, ele não é valorizado quanto mais ele estuda. Ele não é valorizado se ele tem bons resultados. Então, vamos dar um exemplo. Se ele fizer uma cirurgia e essa cirurgia complicar, ele vai receber pela cirurgia que complicou e vai receber caso ele precise operar o doente mais vezes. Então, este modelo para o médico que comete erros, que tem que fazer vários procedimentos para resolver o mesmo problema, é um modelo que termina beneficiando esse tipo de médico. Então, o médico que tem melhores resultados, onde o paciente interna e sai rápido do hospital, esse médico hoje, neste modelo, ele não é valorizado, ele não tem uma recompensa, digamos assim. Um outro ponto importante que causa dificuldade nessa remuneração é que, do jeito que está aí hoje, o médico recém-formado, ou recém-saído de uma residência médica, que é como se fosse uma especialização, ele recebe o mesmo valor que o médico que tem anos e anos de experiência, um médico que fez residência médica, um médico que tem um mestrado, um médico que fez uma especialização. Então, esses são os pilares que fazem que precisa ser mudado esse modelo atual. Então, nós temos, de um lado, quem paga a conta está insatisfeito. Bom, quando nós vamos para a literatura para procurar quais são os modelos de remuneração médica mais comuns, nós encontramos o salário, que é a forma que o médico recebe um valor fixo para fazer determinadas coisas, por exemplo, X horas de ambulatório, X cirurgias, que é o modelo tradicional. O modelo de pagamentos por procedimento, que vem do inglês, que é o Fee for Service, que é o que a gente comentou, é o modelo mais comum encontrado hoje. A gente encontra em quase 90% dos hospitais privados e que atendem plano de saúde, onde o médico é remunerado por procedimento. Esse modelo ele tem como contra ele estimular o desperdício, digamos assim. Não há um controle e não há uma remuneração baseada em qualidade, ou seja, não tem critérios de qualidade neste modelo. Esse é o grande contra quando a gente vai para a literatura. Nós temos um pagamento por captação ou capitation, onde neste modelo já começa a haver um pouquinho de divisão do risco do negócio, ou seja, o médico passa a assumir algumas, digamos assim, responsabilidades para administrar o recurso, ou seja, o médico recebe X para cuidar de um grupo de doentes. Então, se ele cuidar mal daqueles doentes, ou seja, se aqueles doentes se complicarem, ele vai ter que trabalhar mais e com isso a sua remuneração per capita vai ser baixa. Se ele cuidar bem dos doentes, ele vai ter uma remuneração maior, ou seja, uma divisão do risco. Tem também os pagamentos por pacotes, ou bundles, ou grupos de doença. São 3 modalidades diferentes, mas tem a mesma ideia. A ideia é remuneração hospitalar e do médico baseado num grupo de doenças ou numa determinada cirurgia. Por exemplo, você vai receber X para fazer uma cirurgia de vesícula. Se a cirurgia da vesícula complicar, você não recebe nada mais por isso. Você vai ter que operar o paciente quantas vezes forem necessárias, baseado naquele seu primeiro honorário que você recebeu. Então, o internamento por doenças semelhantes, pelo grupo de doenças, também é a mesma coisa. Você vai receber X para tratar uma pneumonia, por exemplo, baseado numa série histórica, baseado no perfil do doente. Mas sim, se você usar antibióticos mais caros, você vai ter um resultado pior. Se você tratar o paciente melhor, se o paciente sair mais rápido do hospital, você vai ter um resultado melhor. Então, neste modelo também, semelhante ao capitation, há uma divisão da responsabilidade do recurso. Ou seja, o médico passa a ser um gestor, além de cuidar do doente, ser um gestor desse recurso. Onde, se ele conseguir uma efetividade melhor, ele vai ser indiretamente melhor. Um modelo de remuneração que vem ganhando espaço aqui no país, e é um modelo que também ganha espaço nos Estados Unidos, é um modelo de pagamento baseado em performance. Ele é um misto do modelo por serviço, ou seja, o médico ganha por um serviço, mas ele tem um plus, ele tem uma porcentagem desse valor, ele é baseado em critérios de qualidade e em metas. Ou seja, o médico que cuida melhor do seu doente, o médico que opera melhor, o médico que tem índices de complicação menor numa cirurgia, o médico onde o paciente sai mais rápido, onde a satisfação do doente numa pesquisa posterior ela é positiva.
tudo isso vai gerar métrica, todas essas métricas vão gerar uma remuneração variável que é baseada na qualidade. Né? O SUS, em alguns hospitais no Brasil, ele remunera dessa forma, né? Com metas de qualidade. Então esse é o pagamento por performance, ou seja, você tem um valor fixo por procedimento e você tem um estimulador ou um deflator baseado em metas de qualidade. Então este é um modelo que tenta mesclar o modelo atual, mas tentando ser mais justo e tentando otimizar o recurso também. Bom, então qual é a nossa realidade hoje quando a gente estuda isso na literatura? Nós temos alguns modelos, nenhum desse modelo é um modelo ideal, porque cada um desses modelos tem prós e contras, e o que a gente entende é que esse modelo ideal não existe. E o que é necessário é encontrar um modelo que seja o mais equível, né, com maior equidade, para que todos os envolvidos nessa cadeia da remuneração médica ele esteja satisfeito e que o cuidado com o doente ele nunca seja esquecido. Né? O paciente tem que estar no centro dessa discussão com uma qualidade do serviço prestado. Então, muito provavelmente, este modelo mais justo ele vai ser uma mescla dos modelos existentes e que em cada local vai ser necessário fazer uma avaliação para se ajustar a este modelo. Mas o ideal é que a gente encontre um modelo que preze pela qualidade do serviço prestado e que o paciente tenha a garantia de um serviço bem feito, diferente do que está sendo feito hoje. Nós acreditamos também que essa gerência desse recurso, que é escassa, que tem fim, né? Ela precisa ser feita, porque o modelo atual ele precisa ser modificado, porque o modelo atual ele estimula o custo, e como foi dito, esse recurso ele vai se findar. Então, para se evitar que a situação da saúde se piore cada dia mais em relação ao dinheiro que circula e a quantidade de coisas que precisa ser feito, é necessário uma revisão dessas formas de remuneração. Eu gostaria de agradecer a comissão organizadora do CIEC por ter aceito o nosso trabalho científico. Queria agradecer ao meu orientador, Dr. Emerson Cruz, por me estimular e por não deixar eu desistir dessa minha linha de pesquisa, e mandar um abraço a todos. Muito obrigado. Olá, meu nome é Luciana Brito, sou mestranda do Programa de Mestrado em Ciências de Saúde da FACOP. Estou aqui para apresentar o meu artigo intitulado Mercado de Trabalho de Enfermagem, Contextualização. O meu artigo trata-se de uma revisão de bibliografia, onde eu busquei fazer um levantamento sobre todas as alterações que aconteceram no mercado de trabalho para enfermeiro nos últimos anos, baseado também em todas as alterações e oscilações que aconteceram no mercado de trabalho, de um modo geral, e na economia do Brasil nas últimas décadas. Estudos mostram que já em 2015, as alterações e oscilações na economia brasileira trouxeram consequências importantes no mercado de trabalho de um modo geral. E o setor saúde não ficou de fora dessas consequências geradas por essas oscilações econômicas. Embora esse setor saúde fosse considerado um setor importante para a economia brasileira, até devido à sua heterogeneidade de mão de obra, que acreditava-se se adaptar fácil a essas alterações e oscilações no mercado de trabalho, viu-se que inclusive esse setor sofreu consequências drásticas e esteve um enfraquecimento grande no mercado de trabalho, gerada desde que começou antes de 2005 e que teve um enfraquecimento mais acentuado a partir desse ano de 2015 e vem até os dias atuais sofrendo ainda essas consequências.
Parte integrante dessa equipe de saúde, a categoria da enfermagem também não ficou de fora de sofrer consequências dessas alterações no mercado de trabalho. Estudos mostraram que na década de 70, 80 e principalmente na década de 90, a enfermagem teve um incremento brusco no números de vagas de emprego, tendo um crescimento acentuado tanto do número de profissionais na área quanto de vagas para emprego, mas que devido a todas essas instabilidades econômicas que o Brasil vem sofrendo, ela também acabou sofrendo essas alterações e hoje pode-se ver um outro quadro com relação à empregabilidade para a enfermagem. Oliveira, em 2015, mostrou em sua pesquisa uma grande relação entre economia, investimento no setor saúde e disponibilidade de vaga para enfermeiros, o que colabora com outros estudos que demonstram que alterações ocorridas tanto na economia quanto no mercado de trabalho no setor saúde de forma geral implica diretamente na quantidade e disponibilidade de vagas para o enfermeiro. A enfermagem é tida como uma profissão institucionalizada, com a forte tendência de estrutura formal de trabalho, seja no setor público e no setor privado. E também ganhando grande força a partir da década de 90 na estrutura informal de trabalho, principalmente devido a uma política de deshospitalização que vem crescendo e ganhando força no decorrer dos últimos anos. Contudo, embora seja uma categoria que se enquadra muito bem em diversas estruturas e de trabalho, seja ela formal ou informal, uma pesquisa recente realizada pela Fiocruz, juntamente com o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, mostrou dados preocupantes com relação à empregabilidade para a enfermagem. Chama a atenção que eles destacam que 10,1% de enfermeiros eles estão ou estiveram na condição de desempregados nos últimos anos, o que é um cenário completamente diferente do que a gente foi visto na década de 90, gerando dessa forma bastante incertezas e insegurança na categoria quanto a uma visão futura de emprego, principalmente para os egressos de faculdades que estão se lançando no mercado de trabalho e buscando o seu primeiro emprego. Essa pesquisa ainda demonstrou que há uma grande dificuldade em conseguir o primeiro emprego na área de enfermagem. Esse trabalho, ainda realizado pela Fiocruz e juntamente com o COFEN, demonstra que além da redução de vagas pelo setor público e privado gerados pela crise econômica no Brasil, o aumento de trabalhos precários e informais no setor gera uma preocupação nessa categoria e uma realidade desacreditada de uma perspectiva futura de melhora a curto prazo, fazendo com que cada vez mais os enfermeiros tentem buscar outras formas de renda fora da sua área de atuação. No entanto, muitos estudos também demonstraram uma dificuldade de dados sobre o mercado de trabalho na área de saúde e atribuem a essas alterações muito rápidas que aconteceram para esse mercado no decorrer desses anos, o que acaba dificultando um estudo mais aprofundado e fidedigno desse mercado, voltado principalmente para a área de saúde e ainda mais voltada para uma categoria específica, como a categoria de enfermagem. Carvalho e Girardi, em um dos seus trabalhos, refere que os dados eles são dados de fontes estatísticas secundárias, com recortes pré-definidos, e que tudo isso acaba dificultando um acompanhamento mais de perto, dados fidedignos e que gerem um mapa realmente
correto da situação do mercado de trabalho no Brasil. Puxando para a área de enfermagem, esses dados ainda ficam bastante complicados, principalmente, como eu falei antes, devido ao número de enfermeiros que vem optando por estruturas informais de trabalho. Dessa forma, esses dados eles são perdidos e existe essa dificuldade de ter uma transparência nesses estudos, dificultando dessa forma que se trace um perfil real da empregabilidade, principalmente para a categoria de enfermagem. Com esse artigo, eu busquei trazer um panorama geral do mercado de trabalho no Brasil, da economia brasileira e os fatos que aconteceram no decorrer desses anos, para entender o que aconteceu, como aconteceu essa oscilação do mercado de trabalho para o enfermeiro, para que eu possa dessa forma contribuir com a categoria, fazendo com que entendam que o mercado de trabalho para a enfermagem acompanha sim as oscilações e a realidade da economia brasileira, e dessa forma que esses profissionais tentem, a partir dessa análise, criar uma perspectiva futura e crítica sobre a realidade de vagas para o mercado de trabalho para o enfermeiro. Olá pessoal, meu nome é Marcela Guimarães, eu sou mestranda em Ciências da Saúde pelo Programa de Ensino da FACOP. Estou muito contente em participar do primeiro Congresso Internacional de Excelência nas Ciências da Saúde, como também de poder contribuir com o conhecimento no campo da ciência. Neste trabalho, trago como coautores o Wagner Alves e o Antônio Monteiro, tendo como orientador o professor Emerson Cruz. O tema da nossa pesquisa discorre sobre impactos da auditoria interna de enfermagem no faturamento hospitalar, sendo que é uma realidade retratada em um hospital-dia. A pesquisa trata-se de um estudo exploratório e descritivo de um hospital-dia de pequeno porte, privado, que objetivou descrever os impactos financeiros nas contas hospitalares após análises, intervenções e correções de ordens técnicas e administrativas da auditoria interna de enfermagem. Portanto, o presente estudo pretende colaborar com uma produção de informações científicas sobre o assunto, contribuindo para o fortalecimento da ciência, ao mesmo tempo compreender os impactos financeiros gerados sobre a conta hospitalar decorrente das ações e intervenções da auditoria interna de enfermagem em uma organização de saúde. Logo, essa pesquisa ela possibilita ao gestor da instituição hospitalar informações relevantes de apoio para a gestão da saúde, uma vez que, com os adventos da globalização e a crescente necessidade de otimizar resultados, empresas elas estão buscando identificar estratégias para minimizar os riscos, possibilitar estratégias que possibilitem eficiência de suas operações, além da utilização de um nível de controle e retorno dos seus investimentos, pois as empresas que não estiverem com seus processos alinhados, ajustados e adaptados, devido à grande competitividade entre as empresas de saúde, elas tendem a sair do mercado. A auditoria ela é um tipo de atividade que tem por finalidade analisar a legitimidade das informações, sendo considerada como uma ferramenta de controle, avaliação e fiscalização que objetiva trazer maior eficácia e eficiência nos processos desenvolvidos e melhores direcionamentos e resultados das instituições. À luz do que foi estudado na fundamentação teórica, o conceito de auditoria em saúde trazido por Lambeck em 1956 define como uma avaliação com base na observação direta do registro. Logo,
O termo auditor, na origem latina, significa aquele que ouve. Na origem inglesa, significa aquele que examina. Et 1998, ele fala que não é exclusivo do ramo contábil, né? A auditoria ela não é exclusiva do ramo contábil, existindo a mesma nomenclatura em outras diferentes atividades, porém exercidas com objetivos similares. Então, a auditoria tem como premissa a avaliação da qualidade da atenção com base na observação direta dos registros e a história clínica do paciente. Na área de saúde, a auditoria ela aparece pela primeira vez no trabalho realizado pelo médico George Greenwald, nos Estados Unidos, em 1914, onde incorporou-se a rotina de atividade de auditoria em algumas instituições de saúde, com o objetivo de avaliar os aspectos qualitativos da assistência requerida pelo paciente, como também os processos internos e as contas hospitalares, objetivando a redução da perda financeira ou ainda a reestruturação dos serviços. Dessa forma, as atividades de gerenciamento das informações exercidas pelo auditor de enfermagem com a finalidade de orientar, racionalizar, identificar as deficiências existentes nos registros hospitalares tem sido um grande apoio à gestão das empresas de saúde. Então, nas instituições, tanto pública como privada, ela vem tomando novas dimensões ao longo dos anos e com a expansão dos planos privados e com o objetivo de verificar a qualidade da assistência prestada, a redução dos custos, a autenticidade do uso de materiais de alto custo e o controle da utilização de tecnologias, é que a saúde suplementar, como a saúde complementar, tem investido nesta prática de atividade de auditoria. Então, sob essa perspectiva, a atividade de auditoria ela tem ganhado relevância por ser um instrumento de gerenciamento de informações no ambiente hospitalar, no que se refere à adequação dos processos de gastos e cobranças. Então, sob essa perspectiva, a atividade de auditoria de enfermagem, ela representa a função de controle dentro do processo administrativo como um método utilizado para mensurar a compatibilidade entre o procedimento realizado, além de funcionar como um processo de avaliação da qualidade dos serviços prestados aos seus clientes, tendo como função não somente de indicar as falhas e os problemas, mas também apontar sugestões e soluções, assumindo assim também um caráter eminentemente educacional. Então, o alicerce de nossa metodologia tratou-se de um estudo exploratório e descritivo realizado em um hospital-dia de pequeno porte, privado e localizado no interior da Bahia. Então, nossa metodologia ela é fundamentada no uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, onde foram selecionadas contas de internação de convênios auditadas pelo serviço no período de 2015 a 2016, perfazendo um total de 710 prontuários ou contas médicas analisadas. O processo ele contou com a comparação dos valores das contas hospitalares antes e após as análises e intervenções da auditoria interna de enfermagem. Os dados coletados, eles foram analisados no software Excel, que possibilitou a construção de indicadores estatísticos cruciais para descrever a relação da atividade de auditoria e suas implicações sobre o faturamento das contas hospitalares. Com isso, nós chegamos ao resultado de que os indicadores estatísticos que possibilitaram avaliar os impactos financeiros sobre as contas hospitalares relacionadas às atividades de auditoria interna de enfermagem, eles apontaram uma variação financeira média global da ordem de 1,64 após o trabalho da auditoria interna de enfermagem na revisão dos prontuários ou contas médicas, agregando as contas hospitalares o valor financeiro de R$ 36.592,99
no período analisado. Então, a pesquisa ela possibilitou concluir que as atividades de auditoria interna de enfermagem para uma organização de saúde é um serviço indispensável, por constituir-se como uma ferramenta de gerenciamento das informações no ambiente hospitalar, além de representar a função de controle do processo administrativo, capaz de agregar valores às contas hospitalares, quanto ao de subsidiar ações educativas para a melhoria contínua da documentação nos prontuários, diminuindo as não conformidades entre o registro da assistência prestada e os itens cobrados na conta hospitalar, evitando assim o comprometimento do faturamento assistencial. Alguns autores, como Paim, Mota, Souza e Menezes, eles possibilitaram fundamentar o estudo de nossa pesquisa, e essa é a nossa contribuição. Agradeço à FACOP pela oportunidade, ao nosso orientador Emerson Cruz e aos colegas que contribuíram para a construção desse conhecimento. Desde já, meu muito obrigada. Olá, sou Patrícia Couto Macedo e estou aqui para falar um pouco do nosso estudo. A correlação entre o Apache 2 e o tempo de permanência em uma unidade de terapia intensiva. Atualmente, existem alguns conceitos chaves que permeiam o ambiente da terapia intensiva. São eles: gestão da qualidade da assistência, segurança do paciente, custos e índices ou indicadores de desempenho. A mensuração desses indicadores vão avaliar a qualidade daquilo que está sendo prestado nessas unidades. A utilização de indicadores para avaliar as condições clínicas dos pacientes e as necessidades assistenciais que são dispensadas a essa clientela crítica, a cada dia que passa, são mais utilizados no ambiente de terapia intensiva. Existe uma busca de melhorias em relação aos custos e à eficácia que são dispensados a esse paciente. A falta de leitos de terapia intensiva é um problema relevante em relação à assistência da saúde à população. Consequentemente, nós temos um custo elevado do tratamento intensivo desses pacientes. Dessa forma, o custo elevado do tratamento intensivo, aliado a um número reduzido de leitos de terapia intensiva, exige uma admissão racional nesses setores. O tempo de internação de um paciente em uma unidade de terapia intensiva, ele é muito importante, uma vez que ele é um indicador que vai avaliar, além da performance das equipes que trabalham nesses setores, também vai estar atuando na avaliação da eficácia, da eficiência e da efetividade de todos os processos realizados nas unidades de terapia intensiva. A existência das terapias intensivas e o grande número de recursos utilizados nessas unidades despertou a necessidade de estarmos avaliando constantemente todos os processos e procedimentos realizados nessas unidades. Será que estamos admitindo os nossos pacientes da terapia intensiva no momento certo? Será que esses pacientes eles estão tendo alta no momento correto? Será que estamos utilizando a maior eficiência em relação às práticas clínicas ou não clínicas para esse nosso paciente? E será que na visão individual, esse nosso paciente está tendo a melhor segurança daquilo que está sendo prestado? Nesse contexto também, nós temos uma avaliação da gravidade dos pacientes. Então, os intensivistas hoje, eles podem contar com vários modos de avaliação dos riscos dos pacientes. Nós temos os scores
de gravidade dos pacientes. Existem scores gerais que eles são utilizados para estratificar a gravidade do paciente de acordo com a gravidade da sua doença. Esses scores, eles vão dar pontuações crescentes que vão aumentando de acordo, com o momento em que o paciente vai se tornando mais grave. E nós temos também as medidas prognósticas gerais, que são também estratificação da gravidade dos pacientes, mas também com uma previsão de resultados para esse paciente. A estratificação de risco dos pacientes se torna muito importante também. Por quê? Porque ela vai ajudar no planejamento dos processos a serem desenvolvidos nas unidades de terapia intensiva. O nosso trabalho, ele foi realizado em uma unidade de terapia intensiva do sul da Bahia. Foi feito um levantamento de todos os pacientes admitidos de outubro a março de 2018. Outubro de 2017 a março de 2018, onde foi feito um levantamento no sistema MV e foram avaliadas as seguintes variáveis. Nós avaliamos o sexo, o tempo de internação dos pacientes e o APACHE. Nós escolhemos o APACHE 2 porque é o score disponível no sistema MV da nossa unidade e está, mais relacionado à nossa realidade. Então, todos os pacientes que foram admitidos nesse período, tivemos um total de 139 pacientes e foram excluídos do estudo 30 pacientes, por falta de registros completos no sistema MV e também pacientes que tiveram uma quantidade de internação, um número inferior a 3 dias, nós retiramos do estudo, tá? Dos 109 pacientes, esses dados eles foram tabulados no Excel e nós avaliamos a média de desvio padrão, dos parâmetros que queríamos identificar. Dos 109 pacientes, nós tivemos 28 pacientes que evoluíram a óbito. Esses pacientes que evoluíram a óbito, 24 pacientes tiveram uma APACHE menor ou igual a 17. E isso equivaleu a 22% da amostra. Esses pacientes que tiveram uma APACHE maior ou igual a 17, esses pacientes tiveram uma quantidade de 8 a 20 dias de permanência na unidade de terapia intensiva. Os 4 pacientes, eles tiveram uma APACHE menor que 17 e ficaram um tempo de 3 a 9 dias na unidade de terapia intensiva. Tivemos no total também 81 pacientes que tiveram uma evolução favorável. Desses 81 pacientes que tiveram uma evolução favorável, que evoluíram com alta, nós tivemos que 50 pacientes apresentaram uma APACHE menor do que 17, que equivale a 45,87% da amostra. E pacientes no total de 31 tiveram uma APACHE maior ou igual a 17, que equivalem a 28,44% da amostra apresentada. Então, do total de 109 pacientes, 28 evoluíram a óbito, e o total de 81 pacientes tiveram uma evolução favorável. O que é que nós observamos? Que realmente os pacientes com uma APACHE maior ou igual a 17, esses pacientes, eles permaneceram na UTI por um período superior a 6 dias, E os pacientes que tiveram uma APACHE menor do que 17, menor ou igual a 17, tiveram um tempo de permanência menor. E também que o APACHE, ele é um modelo, preditivo, satisfatório, ele foi eficiente de acordo com a amostra estudada, tá? Queria agradecer aos professores e queria agradecer também ao meio acadêmico por estar me oportunizando, na apresentação deste trabalho
e por estar também acrescentando os meus conhecimentos, tá? Muito obrigada. Olá, boa tarde. Eu sou Paulina Nargolo, mestranda pelo curso de pós-graduação em Ciências da Saúde pela FACOP. Vou apresentar o meu trabalho intitulado como Perfil Sociodemográfico de uma População com Diagnóstico de Artrite Reumatoide no Sudoeste. Bom, para introduzir o meu trabalho, vou falar um pouco sobre a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença inflamatória, crônica e autoimune, com etiologia ainda desconhecida. Ela acomete aproximadamente 0,5 a 1% da população mundial, com predileção pelo sexo feminino, podendo acometer todas as faixas etárias. O nosso estudo teve como objetivo caracterizar sociodemograficamente essa população com diagnóstico de artrite. A metodologia utilizada para o meu estudo foi a metodologia descritiva e observacional, e o trabalho foi iniciado após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, respeitando os critérios de inclusão, que foram pacientes maiores de 18 anos, de ambos os sexos, com diagnóstico de artrite reumatoide, e o critério de exclusão, pacientes que não assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Dando início ao nosso trabalho, nós podemos concluir que 84,4% da nossa população era do sexo feminino, casados, com idade média de 55,4 anos, com baixo nível de escolaridade. 53,7% da população se autodeclarou parda, o que observou de diferença com o estudo realizado por Lourenço em 2017, no qual a sua população, em grande maioria, se autodeclarou branca. 50,9% da população declarou não estar no momento realizando atividade laboral, mas que em outro momento da vida já esteve trabalhando. O diagnóstico, segundo Costa e colaboradores, em 2014, o tipo de artrite reumatoide mais comum é a síndrome de Feld, o que diferiu do nosso trabalho, no qual não houve nenhum diagnóstico relatado como síndrome de Feld. E 64,2% da nossa população relatou utilizar medicamento sintético, o que é justificado pelos altos custos dos medicamentos biológicos, podendo concluir e finalizar o nosso trabalho relatando ser uma população, em maior parte feminina, com idade média de 55,4 anos, de cor parda, casados e com ensino médio completo, não realizando atividade laboral momentaneamente e utilizando e sendo tratada com medicamento sintético. Bom, para finalizar também eu gostaria de agradecer a comissão do CIESC pela aprovação do meu trabalho, ao meu orientador, professor Dr. Emerson, e a minha co-orientadora, professora mestre Sarita. Obrigada. Meu nome é Rebeca, vou falar sobre o meu trabalho, que tem como temática a organização no tocante à contratação de pessoas com deficiência intelectual. O objetivo e motivação desse trabalho é despertar a conscientização coletiva, não só no âmbito do mercado de trabalho, mas também social, sobre a importância de inserir pessoas que apresentam comprometimento cognitivo. Essas pessoas, a partir dessa inserção, elas têm a possibilidade de colaborar com o crescimento da empresa, não só relacionado ao processo de diferencial competitivo, mas também relacionado ao processo de interações sociais dentro da própria organização. No desenvolvimento do trabalho, foi visto que a lei de cotas ela já assegura que as empresas precisam contratar PCDs, pessoas com deficiência. No trabalho que está sendo exposto, é prioritariamente falado sobre o deficiente intelectual,
que ele apresenta um laudo, esse laudo ele é emitido pelo psiquiatra e lá então é exposto quais são os comprometimentos intelectuais. A partir dos comprometimentos que são expostos relacionados ao processo intelectual, a empresa, no processo de seleção, pode ver em que setor esse indivíduo se encaixa melhor. Essa seleção, ela pode ser feita da mesma forma que o colaborador que não apresenta o comprometimento intelectual, visto que a linguagem, o manejo da entrevista é mais objetivo, mais diretivo, talvez com com um tempo um pouco mais prolongado, mas a dinâmica de grupo pode ser adaptada, as perguntas na hora da entrevista podem ser adaptadas e assim então assegurar que esse colaborador que apresenta o comprometimento possa estar também inserido na organização. Assim como qualquer outro colaborador, o indivíduo que apresenta o comprometimento intelectual, ele pode participar de treinamentos e então ser indicado nesses treinamentos o que é que a empresa espera dele, como deve ser o manejo no dia a dia do trabalho, como deve ser o atendimento, o relacionamento com clientes internos e externos. Toda essa construção é dada dentro do treinamento. E é isso que eu ratifico no meu trabalho, que o treinamento ele está posto não só para as pessoas que têm um desempenho intelectual do padrão normal, mas também para as pessoas que apresentam alguns comprometimentos. A ideia é fazer uma adaptação, mas treiná-los e também capacitá-los a estar inseridos nesse contexto. Quando a empresa ela trabalha com a inserção dessas pessoas, ela também está assegurando socialmente uma responsabilidade, porque ela está mostrando para a sociedade também que ela está incluindo pessoas no mercado de trabalho. E isso se torna um grande diferencial social. No trabalho, a metodologia, o desenvolvimento para a construção desse trabalho se baseou em artigos e em livros da base Cielo, livros de periódicos nacionais e internacionais, os autores com formação na área da administração e da psicologia, tendo como base de linha de pesquisa e também de propagação dessa necessidade de realmente ter a pessoa com deficiência intelectual inserida a partir da psicóloga Maria Odete Rabaglio, que é uma grande estudiosa na área de seleção por competências. Ou seja, a autora ela afirma que a seleção ela pode ser baseada nas características do candidato, porque a gente se baseia no conhecimento, nas habilidades e nas atitudes. E tudo isso pode ser ensinado, tudo isso pode ser aprendido. E a seleção por competências ela tem como manejo prioritário não só o conhecimento técnico, mas muito mais do que isso, as competências pessoais do indivíduo. Então, as características relacionadas à proatividade, tomada de decisão, habilidade comunicativa, e tudo isso pode ser desenvolvido a partir dos treinamentos. Então, esse colaborador que ele apresenta o comprometimento intelectual, ele não fica aquém da organização se a organização, ao inseri-lo, também o treina como treina todos os outros. A ideia é que esse treinamento ele seja adaptado ao colaborador que apresenta tais comprometimentos. Então, dentro dessa pesquisa, o que é que ficou muito claro? Que o indivíduo como um todo, ele apresenta comportamentos, personalidades diferentes. E inserir essa pessoa que tem um comprometimento cognitivo não vai trazer malefícios para a empresa, uma vez que ele está lá dentro de uma organização que tem pessoas que não têm o mesmo padrão de personalidade, de comportamento, inclusive cognitivo. Os potenciais, os talentos dentro de uma organização, eles precisam ser diferentes para daí haver a soma e da soma a empresa então poder obter sucesso. Então a ideia é mostrar que na diferença se soma. E essas pessoas com esse diferencial, elas vão para a organização para poder somar. E, inserindo elas no mercado de trabalho, é muito bem visto que a autoestima tende a melhorar,
o relacionamento familiar dessas pessoas que têm um comprometimento tende a melhorar, porque elas se veem como parte inclusiva na sociedade. Se veem como pessoas que podem produzir e, mais do que isso, receber por sua produção. Então, a empresa que traz esse diferencial competitivo, ela está à frente das outras organizações e, mais do que isso, está desenvolvendo seus colaboradores no que tange a comportamentos diferentes, ideias diferentes, tipos de pensamento, de comportamentos diferentes. Então, contratar essas pessoas assegura para a empresa que todos os dias tem algo a ser aprendido. E mais do que isso, todos os dias existe algo a ser desenvolvido. Essas pessoas, quando elas entram na empresa, elas trazem algumas diferenças, principalmente no clima organizacional. Porque como a autoestima, ela já vem com um diferencial, a alta autoestima dessas pessoas já é desenvolvida a partir dessa contratação, o ambiente de trabalho tende a ter um clima mais favorável, em que as pessoas tendem a ser mais generosas, a ajudar umas às outras, a empatia começa a ser desenvolvida, porque a ideia de eu preciso fazer o meu trabalho pensando no outro, eu preciso fazer o meu trabalho vendo que o que eu desenvolvo ou o que eu não desenvolvo compromete diretamente o desenvolvimento do outro. Então, essa empatia, ela é gerada, é favorecida quando a empresa ela contrata pessoas que têm diferentes atitudes, personalidades e comportamentos. Porque hoje o valor mais agregado às organizações está relacionado não só ao conhecimento técnico, aquilo que se aprende na escola, aquilo que se aprende na faculdade, mas muito mais além disso, aquilo que eu sou enquanto atitudes, aquilo que eu faço, se eu sei colocar em prática aquilo que eu aprendi no treinamento, os valores, o padrão ético. Então, tudo isso é assegurado quando se trabalha com pessoas em que uma ajuda a outra. E com a inserção dessas pessoas, a empatia ela é naturalmente desenvolvida, porque a sensibilidade tende a aumentar, os relacionamentos interpessoais tendem a se estreitar, porque de uma forma ou de outra, todos começam a trabalhar em prol da ajuda, justamente por ver que existem colaboradores que apresentam um processo intelectual diferenciado. Então, traz todo esse diferencial, todos esses ganhos, todos esses benefícios para a organização. A ideia na contemporaneidade posta é justamente que a diferença ela não vem como um meio de dificuldade, mas vem como um meio de aprendizagem. Para se relacionar, para conviver, a gente precisa entender que o diferente é que faz o trabalho de fato acontecer. Então, por isso que é importante inserir essas pessoas no mercado de trabalho, porque inserindo a empresa, então, começa a desenvolver até novos talentos. Talvez, muitas vezes, a empresa nunca teve alguém tão criativo, e aí chega o próprio colaborador que tem um diferencial de personalidade e comportamento e traz uma sugestão, traz uma ideia que muitas vezes ninguém pensou ou que ninguém teve coragem de colocar em prática. Então, contratar essas pessoas com base em um treinamento adaptado para essas pessoas traz sim muitos ganhos para a organização. Então, a seleção deve ser feita, as dinâmicas de grupo podem ser feitas tranquilamente pela pessoa que está fazendo a seleção. A ideia só é adaptar para, diante da adaptação, garantir um mesmo desempenho e um mesmo crescimento do colaborador que apresenta o comprometimento intelectual e do que não apresenta. Até porque todos têm as suas diferenças. Tem pessoas que têm potencial para determinadas características, outras que não têm, e nessa soma a empresa então garante um sucesso e um diferencial competitivo. Então eu agradeço a FACOP pela oportunidade não só de crescimento acadêmico, mas também de conhecimento científico.
Barreto, sou mestrando em Ciências da Saúde pela FACOP. O título do meu trabalho é uma revisão sistemática de variáveis que interferem na resistência de união dos pinos de fibra de vidro cimentado no interior dos canais radiculares. Então foi feita uma revisão sistemática utilizando banco de dados como o PubMed, Google Acadêmico, de estudos in vitro, tentando identificar estudos in vitro que avaliaram e compararam a resistência de união medida em megapascal de pinos de fibra de vidro cimentados no interior de canais radiculares de dentes humanos ou bovinos com cimentos resinosos, sejam eles convencionais ou autoadesivos. Então, fazendo uma breve introdução, os dentes tratados endodonticamente sempre foi um desafio muito grande, tanto para os clínicos, dentistas clínicos, como para os pacientes. Devido ao tratamento de canal, esses dentes sofrem uma alteração bioquímica e estrutural que vai modificar a biomecânica, a forma como esses elementos agem na nossa cavidade bucal. Então, muitas vezes, esses dentes apresentam um remanescente coronário muito deficiente, necessitando de uma retenção intraradicular para ajudar a reter as nossas restaurações, sejam elas diretas ou indiretas. Durante muito tempo, os mais utilizados foram os núcleos metálicos fundidos, que têm custo elevado, sofrem corrosão, alto módulo de elasticidade, normalmente requerem uma etapa laboratorial e normalmente leva os dentes a fraturas graves, normalmente levando esses dentes a serem extraídos, sem condições de serem recuperados. Então, com o avanço da odontologia, através do trabalho do Bonocori, de 1955, onde ele trouxe para a odontologia a adesão, que foi uma das coisas assim, que acabaram revolucionando a odontologia, começou a ocorrer no mercado pinos pré-fabricados, principalmente pinos de fibra de vidro, que tem um custo bastante interessante, são estéticos, normalmente são realizados em apenas uma consulta, e a melhor vantagem deles é o módulo de elasticidade semelhante ao da dentina. Eles têm um comportamento biomecânico semelhante ao dente e normalmente leva a fraturas não tão graves. Tá? Agora, o grande problema desses pinos é a sua descolagem, que com o passar do tempo, essa união vai se degradando e esses pinos acabam se soltando. Tá? Então, o objetivo do meu trabalho não foi avaliar os sistemas adesivos, nem os cimentos resinosos hoje existentes no mercado, mas sim várias variáveis que interferem nesse processo de adesão. Como que a gente pode trabalhar essas variáveis se baseando em evidências científicas para trazer tanto os profissionais como os pacientes resultados mais satisfatórios. Tá? Então, dentro dessa revisão que foi realizada, tem alguns trabalhos, por exemplo, que falam do tratamento endodôntico. O tratamento endodôntico por si só, que é o tratamento de canal, reduz essa resistência de união. Tá? Então, tem trabalhos, por exemplo, do Cohen, de 2002, que ele fala que os cimentos à base de hidróxido de cálcio são muito difíceis de serem removidos das paredes do conduto, e esses resíduos que ficam na parede do conduto interferem na resistência de união. Tem um trabalho do Hansen também, de 2009, se eu não me engano, que ele mostra que os cimentos à base de eugenol, que o eugenol interfere na polimerização tanto dos sistemas adesivos como dos cimentos resinosos. Tá? Então, isso em relação ao tratamento endodôntico. Outros trabalhos falam que o pré-tratamento do pino de
fibra de vidro aumenta essa resistência de união, tá? A gente pode fazer esse pré-tratamento com álcool, limpando o pino com álcool, tá? Tem um trabalho do Zacari 2012 e do Butler de 2009 que mostra esses resultados. A gente pode fazer o tratamento desses pinos de fibra de vidro com jateamento com óxido de alumínio por 30 segundos. Tem um trabalho do Marques de 2016, Marques et al. 2016, que mostra bons resultados em relação a isso. Tá? Outra variável é a presença do ácido fosfórico no interior do conduto. A gente sabe que o interior do conduto por si só já é uma área de difícil acesso, né, de visualização. Tá? Então tem um trabalho do Nauma de 2008 que ele mostra que esses resíduos de ácido dentro do interior do canal diminuem a resistência de união desses pinos cimentados dentro desses condutos. Tá? Tem um trabalho também muito interessante do Ferreira de 2015, que ele faz o seguinte: ele faz a limpeza desse conduto usando um microscópio clínico, e os resultados que ele obteve usando esse microscópio clínico durante a limpeza mecânica desse conduto melhorou a resistência de união. Tá? Então, a umidade dentro desse conduto é difícil de ser controlada, né? Tem um trabalho do Perdigão de 99 que ele mostra que a secagem excessiva dessa umidade faz com que haja um colabamento das fibras colágenas, tá? E, por consequência, o primer não consegue penetrar nessas fibras colágenas e diminui com isso a resistência de união dos pinos de fibra de vidro. Tá? Ao contrário, o excesso de umidade dentro do conduto também, essas gotículas de água que ficam acumuladas na parede do conduto, tem um trabalho do Tai de 96, se eu não me engano, que ele mostra que essas gotículas interferiram na resistência de união desses pinos de fibra cimentados nesses condutos. Outra coisa importante é a penetração da luz do nosso fotopolimerizador dentro desse conduto. A gente sabe que regiões mais profundas, mesmo esses pinos sendo translúcidos, eles transmitem parcialmente essa luz. A polimerização nas regiões mais apicais, ela é deficiente. Tem um trabalho do Albuquerque de 2015 que mostra isso. Tá? Normalmente, os textos cervicais, a polimerização é mais efetiva. Outra coisa importante é o método de inserção desse cimento dentro do conduto. Então, trabalhos como do Bassotto de 2017, do Souza de 2015, trazem como primeira opção o uso de broca lentulo e de seringa centrix para levar esse cimento resinoso dentro do conduto. Dessa forma, trazendo melhores resultados em relação à resistência adesiva desses pinos cimentados dentro dos condutos. O Sculpin fez um trabalho também de revisão sistemática, onde ele viu que os cimentos autoadesivos têm um melhor comportamento dentro do conduto. Eles sofrem menos com essas variáveis do que os cimentos regulares. Então, o que eu trago para vocês é que existem muitas variáveis envolvidas nesse processo. Tá? Os cimentos resinosos ainda são muito novos no mercado, ainda tem muita coisa para se pesquisar, principalmente os autoadesivos. Os últimos trabalhos vêm mostrando que os autoadesivos vêm tendo bons resultados. Tem um trabalho do Gomes de 2013 que ele mostra que a experiência do operador não é tão importante quando a gente usa esses cimentos autoadesivos, ao contrário dos cimentos regulares, que mostrou resultados insatisfatórios quando o operador era mais inexperiente. Então, a conclusão que a gente chega é que a ciência precisa continuar pesquisando a topografia desses pinos
de fibra de vidro, para melhorar essa adesão do cimento, tanto em relação ao pino, como a ciência tem que pesquisar, continuar pesquisando essa interface cimento-dentina, onde ocorre a maioria dos problemas. Então, eu quero agradecer imensamente a FACOP, principalmente na pessoa do professor Dr. Emerson Cruz, agradecer a comissão organizadora do Congresso Internacional de Excelência em Ciências da Saúde, principalmente na pessoa da Flávia Tavares, agradecer aos colegas brasileiros, essa turma maravilhosa que a gente vem caminhando aí ao longo desses meses, desculpa, e agradecer aos colegas do Equador também. Então, meu muito obrigado. Olá, amigos, tudo bem? Me chamo Wagner Alves e eu estou aqui feliz em estar participando do primeiro Congresso Internacional de Excelências em Ciências da Saúde, trazendo para vocês a nossa contribuição acadêmica com a apresentação do nosso estudo, que se chama Auditoria Retrospectiva e Concorrente, Impactos no Faturamento do Hospital. Nesse trabalho trago como colegas coautores a Marcele Guimarães, o Antônio Monteiro e o Emerson Cruz, que é o nosso professor orientador também. Sou discente do programa de mestrado da FACOP em Excelência em Ciências da Saúde. Bom, falar sobre faturamento hospitalar e auditoria não é prática tão recente. Desde o ano de 1914 nós temos os primeiros relatos e registros na literatura por Ernest Amory Coady, que é um americano que se debruçou ao estudo da busca do equilíbrio entre o aspecto financeiro de uma instituição hospitalar com a melhor garantia de prestações de saúde para os pacientes ali internados. E esse é o mercado de saúde que se impõe cada vez de forma mais dura para os prestadores de serviço, sobretudo os hospitais. Todos eles hoje buscam maneiras de sobreviver no mercado de trabalho, no mercado de saúde, procurando o equilíbrio dos seus aspectos financeiros. E nessa questão, a auditoria ela surge como uma ferramenta estratégica que pode trazer a garantia da sustentabilidade hospitalar, melhorando o seu faturamento e dando sobrevida a essas instituições hospitalares no mercado de saúde cada vez mais competitivo. Então, por conta disso, nós resolvemos realizar um estudo em um hospital que objetivou verificar qual o modelo de auditoria é mais adequado para uma instituição hospitalar que traz mais impacto sobre o seu faturamento. Se seria o modelo de auditoria retrospectiva ou se seria o modelo de auditoria concorrente. Fazendo uma breve explicação, o modelo de auditoria concorrente, retrospectivo, é o modelo de auditoria em onde o prontuário do paciente ele é auditado após o término do serviço do paciente na instituição, quer seja da alta hospitalar, quer seja se um paciente veio a óbito ou se ele foi transferido. Então, só após esse momento é que os auditores debruçariam-se sobre a conta hospitalar para daí gerar uma fatura que poderia ser cobrada ao convênio. E o outro modelo de auditoria é o modelo concorrente. Como o nome sugere, é o modelo em que o prontuário do paciente é auditado ainda com o paciente permanecendo na instituição hospitalar. Esse processo ele sugere ser um pouco mais dinâmico, porque o processo de fechamento das contas ele é feito ainda com o paciente dentro da instituição hospitalar. E a instituição hospitalar que foi selecionada para o estudo, ela aplicou os dois modelos. Tendo em vista isso, debruçamos-nos a verificar quais foram os impactos desses dois modelos, haja vista que na literatura nacional e internacional não foram identificados grandes estudos que mostram quais as fragilidades e potencialidades de cada modelo para cada uma das instituições. Dessa forma, é preciso ainda salientar que a auditoria, apesar de ser um ramo nascido na contabilidade, ela cada vez mais tem ganhado corpo dentro da área de saúde, quer seja pelas operadoras de saúde, que de um lado buscam pagar o menos possível pela assistência realizada aos seus pacientes e beneficiários dentro de clínicas ou hospitais, e a auditoria também é utilizada por esses mesmos prestadores de saúde, que aqui seriam os hospitais ou clínicas,
em que eles buscam tentar cobrar o máximo de produtos e serviços que foram realizados e aplicados em um determinado paciente, configurando aí um verdadeiro cabo de guerra, em que, na prática, é preciso buscar o equilíbrio entre os dois para que ambos continuem a sobreviver nesse mercado. Então, a unidade hospitalar que foi selecionada para o estudo é uma unidade hospitalar de grande porte, que a literatura classifica como acima de 150 leitos, como de grande porte, e o estudo ele foi feito com a natureza descritiva e exploratória. Inicialmente foi feito um levantamento bibliográfico de tudo que tinha sido publicado na área de auditoria, tanto nas bases nacionais como as internacionais, buscas nas bases do Lilacs e Cielo, no próprio PubMed, e foram utilizados nas pesquisas os descritores auditoria, auditoria concorrente, auditoria retrospectiva, faturamento hospitalar. Desse estudo bibliográfico, que foi utilizado para fazer o embasamento do nosso trabalho, foi elaborado um projeto de pesquisa que foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa, e uma vez autorizado tanto pelo Comitê de Ética e Pesquisa quanto pela instituição hospitalar, foi iniciada a etapa de coleta de dados. A coleta de dados na instituição ela não se deu diretamente no prontuário médico. Foram realizadas análises com base no sistema de gestão da instituição. A instituição possuía um sistema operacional que fazia toda a gestão do paciente, que ia desde o prontuário eletrônico até a emissão das faturas das contas hospitalares. Então, dada a acessibilidade a esse hospital, foi possível criar ferramentas de tecnologias de informação que facilitaram a busca na base de dados desse programa das informações que nós gostaríamos de levantar para fazer a realização desse estudo. Então, os dados foram coletados do ano de 2014, de maio de 2014, até o dia 31 de julho de 2017. Por que esse período foi selecionado? Porque foi exatamente o período em que os dois modelos de auditoria distintos operaram na instituição. Então, o modelo de auditoria retrospectiva ele esteve vigente em prática na instituição desde o ano de 2014 até maio de 2016. E de maio de 2016 para frente foi aplicado o modelo de auditoria concorrente. O que é que o estudo propõe? O estudo propôs pegar os resultados de faturamento e de auditoria de ambos períodos, com ambos modelos em aplicação, e fazer a comparação desses dados. Para isso, como critério de inclusão, foram selecionadas 100% de todas as contas hospitalares dos pacientes de internação desse período informado. Isso fez retornar para nós um montante de 12.917 contas hospitalares nesse período, todas as contas de internação faturadas junto a convênios, a operadoras de saúde. Essas 12.917 contas, elas representaram um montante financeiro de R$ 103.184.000,195,55. Todas essas informações elas foram extraídas do sistema com ferramentas de TI customizadas e elas foram analisadas com o apoio de softwares Excel e SPSS para análise desses dados. Então, o que é que nós temos de resultado? Os dados nos apontam que, durante o período da auditoria retrospectiva, que foi do ano de 2014 até maio de 2016, apenas 39,9% das contas elas eram encerradas e disponibilizadas para serem faturadas em até 48 horas úteis. Por que 48 horas úteis? Porque essa foi a meta preconizada pela instituição para o encerramento de uma conta hospitalar e apresentação a um convênio. Isso significa dizer, então, que 60,1% das contas eram apresentadas e auditadas com um período superior à meta estipulada, ou seja, com um tempo superior a 48 horas. Os dados demonstram, inclusive, contas que permaneceram até 30 dias dentro das unidades de internação, sem serem auditadas e sem serem apresentadas para os convênios.
Isso significa represamento de conta e, portanto, represamento de dinheiro da instituição. Financeiramente, nós podemos afirmar que, se apenas 39% dessas contas foram apresentadas dentro do período de 48 horas, isso significou dizer que apenas 49.767.000 foram apresentados dentro do período preconizado e os outros 19 milhões restantes foram auditados acima do período de 48 horas, o que demonstrou retardamento nesse processo de auditoria. Esses são os números do período de auditoria retrospectiva. Já a partir de maio de 2016 para frente, que foi o período de aplicação do modelo de auditoria concorrente, nós temos uma inversão dos números. Nesse modelo, 87,8% das contas significou exatamente 4.758 contas hospitalares. Elas conseguiram ser auditadas e faturadas dentro do período de 48 horas após o encerramento dos serviços aos pacientes, né? Isso, financeiramente, significa que nesse mesmo período foi liberado um montante de 28 milhões. Então, na comparação dos dois modelos, nós observamos que no primeiro modelo nós tivemos um retardo de faturamento da ordem de 60% no que diz respeito às contas. Enquanto com a aplicação do modelo concorrente, nós tivemos a melhoria desses números e só houve retardo em apenas 20% desse faturamento e dessas contas hospitalares. Isso para nós traz alguns resultados. Ele mostra que parece o modelo de auditoria concorrente ser um modelo mais adequado e justo às instituições de grande porte. O modelo de auditoria retrospectiva, ele parece retardar um pouco os processos, haja vista que ele precisa que haja conclusão de serviços e disponibilização do prontuário para que finalmente ele fosse auditado. Para a aplicação do modelo de auditoria concorrente, apesar dele se mostrar mais pujante, mais forte para uma instituição de grande porte, ele é carente da necessidade de criação de indicadores e ferramentas para acompanhamento, sobre o risco dele também começar a apresentar retardos na sua linha de produção e na sua linha de geração de contas. Dessa forma, o estudo conclui que o modelo retrospectivo ele parece estar mais adequado a instituições de saúde e hospitalares de menor porte, abaixo de 50 leitos, e o modelo de auditoria concorrente parece fazer com que os serviços eles repensem suas rotinas e fluxos operacionais, de forma a atender às metas preconizadas dentro da instituição, para que isso traga uma melhoria sobre o faturamento institucional. Chegamos à conclusão de que ainda são poucos os estudos na área de auditoria que demonstrem qual modelo de auditoria, se retrospectivo ou concorrente, está mais adequado a qual tipo de instituição hospitalar ou clínica ou qualquer outro serviço de saúde. Essa é a nossa contribuição. Nós gostaríamos de agradecer a participação de todos. Agradecimento à FACOP pela promoção do evento junto com as demais parcerias e agradecimento aos meus colegas que comigo colaboraram com a ciência na produção desse conhecimento. Esperamos poder ter outras oportunidades e trazer estudos mais aprofundados para a comunidade. Muito obrigado.